يا ربي يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Estamos quase a finalizar o mês de Ramadã, portanto faltam 3 dias ou 2 dias. No entanto, são noites importantes para nós aproveitarmos e intensificarmos cada vez mais a nossa aproximação com Allah. Então ontem nós falamos sobre como ter o nosso comportamento, como ser a nossa conduta, como ser o nosso caráter. Há coisas positivas e há coisas negativas. Há coisas positivas que nos ajudam, né, a construir, e há coisas negativas que nos destroem. No entanto, continuando a falar sobre al-akhlaq, sobre a nossa conduta, né, imaginemos uma pessoa ou um grupo de pessoas recebeu algo e o outro não recebeu. Então Allah está a dizer para nós sermos gratos com aquilo que Allah nos deu e não fazer a comparação. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Se Allah deu a uns e não deu a outros, Ele sabe melhor porque é que deu e porque é que não deu aos outros. Então, da mesma forma, nós teremos que constantemente, se queremos algo que seja lícito, então temos que pedir a quem? A Allah. E não desejar que o outro deixe de o ter. Então o ser humano é composto por vários componentes, né? A nossa parte emocional, nós às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes, às vezes as coisas correm bem, nós queremos partilhar connosco, com as pessoas, o que corre bem connosco, e quando às vezes as coisas não correm lá muito bem connosco, nós ficamos exaltados, ficamos nervosos, ficamos fora de nós. No entanto, algo que o ser humano tem que controlar, que é kibr, arrogância. A arrogância é algo que tem que ser controlada, porque sem dúvida Allah não ama, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Aquele que é arrogante, aquele que acha que sei tudo, aquele que acha que tem tudo. E muitas das vezes a pessoa não tem, mas quer demonstrar que tem, para o outro pensar que eu tenho. No entanto, tudo aquilo que nós guardamos, o conhecimento ou a informação que nós guardamos dentro de cada um de nós, Allah sabe, Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. When you stop talking, then I will continue. Okay? You stop talking? You finish talking? आप बात कर चुके हैं? You finish talking? Okay, then I can continue. Because when you talk, I'm listening to you, what you are saying. Então Allah sabe o que está no nosso íntimo. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. E o que nós pronunciamos, o que nós dissemos, né? Mas enfim, você às vezes diz à pessoa, por favor, não incomoda, não fala, e as pessoas continuam a falar, continuam a incomodar, e porque acham que estão certos, porque acham que deve ser assim. Agora, aquela pessoa que faz boa ação, hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan, aquela pessoa que faz boa ação e continua a fazer sempre boas ações, sem dúvida que irá receber a recompensa das boas ações que fez. Por exemplo, há uma porta no Jannah, há uma porta no Jannah para aquelas pessoas que jejuaram. Há uma porta no Jannah para os jejuadores. Aquela pessoa que jejua, para eles há uma porta no Jannah.
só para aqueles que jejuam. Então quem é que irá usufruir dessa entrada? Aquelas pessoas que jejuam. Mas imaginemos uma pessoa não pode jejuar porque está doente ou porque tem uma doença crónica. É claro que também irá beneficiar-se da entrada desta porta, porque é uma pessoa que quer jejuar, mas não pode, porque a sua saúde não permite, a sua doença não lhe permite, ou porque já atingiu uma certa idade. E quando a pessoa atinge uma certa idade, velhice, já não consegue ficar muitas horas sem comer. Então isto é para dizer que, se de um lado nós fazemos boas ações, iremos ser recompensados. No entanto, e do outro lado, se não o fizermos, se formos fazer ações completamente opostas. Sabem que, por exemplo, há uma porta, ou há portas, فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Para os arrogantes, aquele que é arrogante, né? Aquele que é arrogante, para esta pessoa há várias portas no Jahannam, abertas para ele. Entram. Jahannam irá dizer: eu estava à vossa espera. Vocês foram arrogantes, então entram. Entram aqui por essa porta. No entanto, nós temos que ter a consciência e temos que ter a noção daquilo que eu faço, das ações que eu faço. E nós iremos, Allah irá perguntar a cada um de nós as ações que nós fizemos. E cada ação tem a sua consequência. Primeiro, cada ação depende da intenção. Nós já falamos sobre isso. Cada ação depende da intenção. Innamal a'malu binniyat. Qual foi a sua intenção de fazer a ação? A minha intenção foi para agradar-te, ó Allah. E só Ele é que sabe o que está no nosso íntimo. Allahu alimu bidati sudur. Só Ele é que sabe o que está no meu íntimo. E só Ele é que sabe o que está no meu íntimo. Então, eu só tenho que dizer a verdade. Eu digo, a minha intenção foi para agradar-te, ya Allah. E Ele sabe. Então a minha ação depende da intenção. Qual foi a sua intenção? Do outro lado, sabemos que a ação que eu pratico, boa, a ação, eu tenho recompensa. No dunya e no akhira. Se não for aqui no dunya, aqui no mundo, no além, irei ter de certeza. Mas nós humanos somos, nós queremos as coisas de imediato, queremos o resultado já. É como se fosse quando nós estamos doentes, achamos que logo que eu tomar o antibiótico irei ficar bem, né? Este é o desejo, eu quero ficar bem. Então, tudo tem o seu tempo. Então, da mesma forma, quando nós fazemos duá, por exemplo, quando pedimos a Allah algo, se Ele não nos dá de imediato, há uma razão para isso. Ao pedirmos, e se for benéfico para nós, Ele irá dar, de certeza. Então, o que eu estava a dizer, do outro lado, se nós fazemos, ou se, às vezes não é preciso fazer, muitas das vezes nós demonstramos o nosso caráter com arrogância. Ao demonstrarmos que somos arrogantes, o Corão o que é que diz? وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, por exemplo, para não andarmos com arrogância, para não sermos arrogantes, porque iremos ter consequências graves dessa nossa atitude. Quanto tempo nós achamos que vivemos no mundo? Desde o nosso nascimento até o nosso falecimento. O profeta sallallahu alaihi wasallam viveu 63 anos. Cumpriu a missão, transmitiu a mensagem e Allah chamou-lhe.
deixou este mundo temporário. E há pessoas que vivem mais que isso, né? Hoje, a média, a idade média, né? 70, 75, 80, há pessoas com essa idade, há uns até chegam aos 90. Mas após uma certa idade, desde o nosso nascimento, né? Após uma certa idade do nosso nascimento, nós começamos a ter a consciência daquilo que somos, né? Daquilo que temos, daquilo que sentimos, daquilo que queremos. Né? Por isso é que nós vimos às vezes as crianças a chorarem porque querem uma coisa. Choram porque querem algo, fazem birra. E até não terem, choram. Porque acham que é a única forma de ter aquilo que nós queremos. Mas depois, quando a criança começa a crescer, quando é adulto, já tem outra forma de pedir, já tem outra forma de exagerar. Então nós, quando chegamos a uma certa idade, entramos no declínio. Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba. Allah é aquele que criou-nos, khalaqakum min du'fin, algo fraco. Depois fez com que nós tivéssemos algum poder, quwwa, alguma força, alguma independência. Vai sabe? Vai sabe? Habibi. जो लोग मस्जिद के अंदर बात कर रहे हैं आराम से बात करें. Those people who are in the mosque inside talking, please don't talk so loudly, because I cannot concentrate what I'm saying. Do me this favor. Hoje também é o último dia, né? Portanto, Akhir Dina. A partir da manhã, descanso. Akhir Dina. Today is the last day. Then from tomorrow, we will see what we can do. Então, Allahu alladhi khalaqakum min du'fin. Allah é aquele que criou-nos algo fraco. Thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa. Depois deu-nos força. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan. Depois novamente nós ficamos fracos. Nós, ser humano. Wa shayba. Depois começamos a ter alguns sinais, tipo cabelo branco, ou alguns sinais de velhice. Começamos a ter. Isto acontece com todos e irá acontecer com todos. No entanto, desde a minha consciência, desde os meus 10 anos, até aos 90, esses 80 anos que eu passei, comparando com a vida eterna que há Ba'd al-Maut, não é nada. Ba'd al-Maut não tem fim. Isto é, nós passamos por várias etapas. Nós humanos passamos por várias etapas. A nossa essência, a nossa existência, o nosso ser, não é físico. Não é físico. O físico é destruído. É a alma. É ruh. Isto é que é nós. Isto é que somos nós. Nós, humanos, fomos colocados, todos nós, no ventre das nossas mães. Rahma. Nos ventres das nossas mães. Ficamos lá 9 meses. 9 meses. Protegidos. Até a nossa forma física transformar-se. ثم يخرجكم طفلا. Passamos por várias fases. Alaqa, mudgha, ghaira mudgha. Depois, até tornarmos nosso feto, quando se torna um bebê, tifl. ثم يخرجكم طفلا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. Estas são as fases.
nascemos bebés, mas nós não ficamos bebés logo. Durante 9 meses houve esse processo todo, né? De transformação que nós fomos tendo. Cada um de nós teve, todos nós tivemos. E essas transformações dos dias de hoje é possível nós vermos através de ecografia, né? Quando a mulher está grávida, quando vai ao médico, né? Quando fazem aquelas visitas rotinas normais que há de uma grávida ser acompanhada, então ela é vista também por obstetrícia, onde através de ecografia conseguem saber como é que está o bebê na barriga, né? Mexe, se não está a mexer, a circulação está a bater, não está a bater, tudo isto está lá. E cada vez que a grávida vai de 2 em 2 semanas ou de 3 em 3 semanas, vê a transformação do bebê, né? Que é normal, essa toda a transformação. Isto fomos nós. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. E ao passarmos por isso, não quer dizer que nós nos relembremos, nós não nos relembremos, não lembremos disso. Nós não lembremos que isso passou connosco. Ninguém tem essa lembrança exata. Nós sabemos, porque disseram-nos, mas é verdade o que nos disseram. E há pessoas que, por exemplo, especialmente pessoas que têm, eu disse há uns tempos que aquelas senhoras que têm a idade das nossas mães, nós chamamos elas de tias, por respeito. E aquelas pessoas que têm a idade do nosso pai, nós chamamos a eles de tios. Então há pessoas que nos viram a crescer, né? Quando éramos mais crianças, quando éramos bebés, há senhoras amigas das nossas mães, das nossas tias, mudaram as nossas fraldas, brincaram connosco, viram-nos a crescer. Então, isto passa-se com tudo. Foma yukhriju como fulano. Então, durante os anos que eu passo aqui neste mundo, tudo que eu faço e tudo que eu digo, aliás, nós podemos usar só uma expressão e inclui as duas coisas. Quando eu digo tudo que eu faço, estou a referir fazer e dizer. Tudo que eu faço, tudo que eu digo está a ser registado. Está a ser anotado. Porquê? Duas expressões que o Corão utiliza. Primeiro, Kiraman Katibin. Cada um de nós, cada ser humano tem no mínimo 2 anjos. Kiraman Katibin. Estão sempre a escrever aquilo que nós fazemos. Sempre. Boas ou más? 2. Kiraman Katibin. Estão sempre connosco. Não há sítio nenhum onde eles deixam-nos sós. Sempre. No entanto, eles vão escrevendo aquilo que nós fazemos. E no outro versículo, Allah o que é que diz? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Quem praticar uma ação, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, uma ação do tamanho de um átomo, pequenina ação, que nem sequer você consegue ver. Qual é esta ação que eu não consigo ver?
se eu ler, é a ação, né? Estou a mexer. Se eu ler Subhanallah, qual é a ação que eu fiz? Eu mexi a minha língua. Esta foi a ação que eu fiz. Mexi a minha língua. Quando nós falamos, mexemos a nossa língua, né? Para expressar aquilo que nós sentimos. Então Allah está a dizer: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Qualquer ação que nós façamos, khair, boa, yara, iremos ver, iremos saber sobre ela. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. E aquele que fizer uma ação do tamanho do átomo, mas não é khair, não é boa, é má. Má ação, má, mesmo que seja do tamanho do átomo. Sharrei yara, ele irá ver. No entanto, nós temos que saber qual é a intenção que eu faço das ações que eu pratico. Se a minha intenção for para agradar a Allah, há recompensas. Mas se a minha intenção for para mostrar às pessoas, riá, o Corão próprio diz: وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah está a dizer que há pessoas que gastam, ajudam, ri'a an-nas, para os outros verem. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Allah está a dizer que eles não acreditam em Allah. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. E nem no além acreditam. وَمَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Não, nós, humanos, quando começamos a ter a consciência com quem é que eu quero estar, quem é meu amigo, ou a quem é que eu posso considerar amigo, quem é aquele que é mesmo meu amigo, aquele que me ajuda a construir ou aquele que me ajuda a destruir, aquele que ajuda a construir o meu akhirat, o meu dunya aqui no mundo e no além, ou aquele que destrói, aquele que me caminha, ou aquele que me encaminha, ou aquele que me descaminha. Quem é meu amigo? Aquele que me leva para o bem, aquele que me incentiva eu fazer o bem, aquele que aconselha-me eu fazer o bem, aquele que me ajuda eu fazer o bem, ou aquele que me leva a fazer o mal ou a fazer algo que Islã não permite ou que Islã não concorda. Quem é que é meu amigo? Sincero, aquele que se preocupa comigo. Um amigo é aquele que se preocupa com o outro, não é? Por isso é que é amigo. Então, aquelas pessoas com quem nós convivemos, se forem aquelas pessoas que me incentivam eu fazer o bem e pedem para eu fazer o bem, participam quando eu faço o bem, eu também participo quando eles fazem o bem, somos amigos. Aqui sim, somos amigos. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Mu'min, crentes e as crentes são amigos uns dos outros. Em que? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, a dizerem às pessoas para fazerem o bem, incentivarem o bem. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, e impedem para fazer o mal. Isto sim são nossos amigos, independentemente da cor, independentemente da etnia, da casta, da região.
do estatuto que a pessoa possa ter, se é rico, se é pobre, se é classe média baixa, se é classe média alta. Nós vamos dando classificações às pessoas. E do outro lado, há pessoas que incentivam e que dizem para fazermos o mal e impedem, e que nos possam impedir, impedem de fazermos o bem. Então, aquelas pessoas que fazem para mostrar às pessoas, então Allah está a dizer que são amigos de quem? De Shaitan. وَمَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Ou o seu amigo é aquele que te leva, ou aquele que incentiva para fazer o bem, ou não. Há seres humanos, seres humanos como nós, há seres humanos, o comportamento deles, o comportamento é angélico. Isto é, o comportamento deles é tão bom, como se fossem anjos. Não são anjos, mas como se fossem. Ajudam, estão lá presentes, sacrificam o tempo, sacrificam o esforço, sacrificam o tempo deles, sacrificam a família deles para estarem com os outros, para ajudarem os outros, esteja frio, esteja calor, esteja chuva, esteja vento, estão lá a ajudar. Têm esse comportamento angélico, como os anjos, né? Porque os anjos são as criaturas que só fazem o bem. Do outro lado, nós temos alguns seres humanos, alguns bons seres humanos, alguns bons em termos de quantidade, que o comportamento deles é diabólico, é Shaitan. É como se não têm os cornos como os diabos têm, né? Porque a imagem dos diabos, do Shaitan, do Satanás, não têm, mas o comportamento deles é pior que o comportamento do Satanás ou do diabo, o nome que nós vamos dando para aquela criatura que desobedeceu o nosso Criador. No entanto, Riá é uma expressão que é utilizada para o outro ver. Faz para mostrar o outro. Faz para agradar o outro. Faz para ser elogiado pelo outro. Há um hadith cujo o resumo é o seguinte: quando há um grupo de pessoas, quando estão sentadas juntas, esse grupo de pessoas está sentado juntos e estão a recordar Allah. Estão a recordar Allah. Estão a fazer zikr de Allah. O fazer zikr de Allah não significa que todos nós pronunciemos um dos atributos de Allah. Não. Pode querer dizer isso. Mas imaginemos, estamos a falar sobre Allah e o seu mensageiro. Yadhkuruna Allah. Então Allah diz aos anjos para testemunharem, para escreverem os nomes dessas pessoas. E eles fazem para agradar a Allah. Então, há pessoas que vão à mesquita, não respeitam a mesquita, não respeitam o espaço da mesquita. कुछ लोग मस्जिद में आते हैं, मस्जिद का अदब नहीं करते, बिल्कुल बादब मस्जिद में आते हैं लेकिन मस्जिद का अदब नहीं करते. There are some people, they come to the mosque but they don't respect the mosque. They just come to the mosque by themselves. Okay, let's go to the mosque, make iftar in the mosque, but they don't respect the place of the mosque. Men and women, they don't. Not all. There are some people, they come
They know the maqam of the mosque. कुछ लोगों को पता है कि मस्जिद का मकाम क्या है, मस्जिद में आते हैं, अदब के साथ रहते हैं, बयान नहीं सुनना है लेकिन बकवास नहीं करते. They are not listening to what someone is saying, but they don't make a lot of noise. They don't talk among themselves so loudly. And what they don't talk about deen. आपस में बात क्या करते हैं? दीन की बात नहीं करेंगे. वल्लाही दीन की बात नहीं करेंगे. अक्सर दुनिया की बात करेंगे. आज क्या खाना है? What you are going to have tonight? आज क्या पकाया है? What did they cook downstairs? कल का खाना अच्छा नहीं था. Yesterday's food, it was not so good. बेकार का खाना देते हैं हमें. They are giving us useless food. No, don't comida boa. यही बात करते हैं. या क्या कमाया आज? आपने क्या कमाया? यार मेरे काम पे नहीं गया आज. पूरा दिन सोता रहा. Eu não fui trabalhar. Fiquei todo dia a dormir. Today I didn't go to work. I had stayed whole day. They don't speak about deen. They don't speak about it. Não falam sobre o deen. Depois vêm outros, colocam questões e têm respostas. कुछ लोग सवाल करते हैं और जवाब खुद देते हैं. There are some people that come and make some questions. Okay. So, quando nós viemos para o masjid, जब हम मस्जिद में आते हैं, हमारी नीयत क्या है? हम शुरू से यही कह रहे हैं, इन्नमा आमाल बिन्नियात. हर आमाल का दारो मदार जो है ना नीयत है. Every action we do, it depends on your intention. Why did you go to the mosque? Why? Ask yourself. अपने आप को पूछे ना. Perguntemos a nós próprios. Por que eu vou para o masjid? Eu vou para o masjid falar com o meu amigo. I'm going to the mosque to talk with my friends. मैं इसलिए मस्जिद जा रहा हूँ, दोस्तों से मुलाकात होगी, गपशप होगी. यार मस्जिद में मत आओ, बाहर से मुलाकात करें. आपके लिए बेहतर यही है. अगर मैं आप मतलब ये नहीं कि पर्सनली मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, जनरली कह रहा हूँ. देखिए ना, é muito importante nós temos a noção. Eu, ao fazer uma ação, ou é boa ou é má. Whatever I do, any action I do, if it is good or it is not good, जो भी अमाल मैं करूं, या अच्छा होगा या बुरा होगा. मैं मस्जिद के अंदर जाऊं, मिसाल के तौर पर मुझे टॉयलेट जाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू गो टू द टॉयलेट. टॉयलेट के अंदर मैं नमाज पढ़ सकता हूं. इन द टॉयलेट कैन आई प्रे? I want to pray, make ibadat of Allah. Eu quero fazer ibadat de Allah, mas na casa de banho eu não posso. In the toilet I can't pray. बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता. हालांकि नमाज इबादत है, हालांकि अल्लाह का नाम ही नहीं ले सकते ना. कुछ लोग इतना भी कहा कि अगर कोई आपसे बात करे आप जवाब ना दें, इस तरह करें ताकि उसको पता चल जाए. खैर, अब मस्जिद के अंदर मैं जब आऊं, मैं अगर इबादत ना करूं तो क्या मुझे सवाब मिलेगा? नहीं. If I come to the mosque and I don't respect the place of the mosque, do you think I will get the reward? Obviously no. So to avoid getting other thing, हम परहेज करें ताकि हमें गुनाह ना मिले ना. खामखा मस्जिद की नीयत से जाते हैं हम और सवाब के बजाय क्यों गुनाह. And especially nowadays we are almost at the end of the Ramadan. Estamos quase no fim de Ramadan. Para a semana, quarta-feira, se for Eid, não estou a dizer que é Eid, agar, inshallah. Quarta-feira, Zohar, mesquita está vazia. Quarta-feira, Asr, mesquita está vazia. Quarta-feira, Maghrib, mesquita está vazia. Acabou. Depois voltamos à normalidade. O desafio, challenge क्या है कि आप रमज़ान के बाद वो काम करें जो आप रमज़ान में करते थे रोज़ा के अलावा. The challenge is do what you did in the month of Ramadan. In the month of Ramadan I was punctual in my salat. मैं रमज़ान के महीने में जो है ना नमाज वक्त पर पढ़ता था,
नमाज के बाद ही पढ़ें. If you can come to the mosque, alhamdulillah. If you can go to any mosque near you, alhamdulillah. But if you can't go to a mosque, pray at home. घर में नमाज पढ़ें. अगर आप मस्जिद में नहीं जा सकते, दूर है, वक्त नहीं है, मस्जिद के करीब में आप जाए. जो मस्जिद आपके घर के करीब हो, आपके काम के करीब, नहीं वो भी नहीं कर सकते, लेकिन घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, जहाँ आप हो ना peraí. O maior desafio é depois de Ramadan. The biggest challenge is after Ramadan. Challenge जो है ना रमज़ान के बाद है ना. रमज़ान में तो हमको पता है शैतान बंधा हुआ है. शैतान está acorrentado, né? Shaitan is in the chain, né? Shaitan is in the chain. está acorrentado. नहीं है शैतान. हम है, हमारा नफ्स है, हमारा रूह, नफ्स, ये दोनों का मुकाबला है. Eles é que estão entre eles. Então nós temos que ter essa consciência, né? Khair, inshallah, não sei quanto tempo falta. E também tudo que nós fazemos é só para agradar a Allah. كم وقت؟ 8. كم وقت باقي؟ 8 minutos? 3 minutos, né? Falta 3. Tchau. Portanto, isto é para dizer que ficamos por aqui, inshallah, e a partir de amanhã não haverá mais, porque essa gente aqui faz muito barulho. Muito barulho. Eu estou a queixar as pessoas que estão a acompanhar a mim. Eu tenho neste momento 235 pessoas que estão a ver. O que é? Mas inshallah vamos criar mais situações para conversarmos. Mas amanhã e depois de amanhã não vamos ter. Eu vou... Futuro. Kharij, Mawsid. Anta mawjud. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم المشركين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا مع الراشدين. اللهم اجعلنا مع الفائزين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا مسبب الأسباب سبب أسبابنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اشف أمراض المسلمين والمسلمات. يا خير الرازقين ارزقنا حلالا طيبا. ارزقنا حلالا طيبا. ارزقنا حلالا طيبا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا مجيب الدعوات استجيب دعاءنا. استجيب صلاتنا. استجيب ركوعنا. استجيب سجودنا. استجيب قيامنا وصيامنا وتلاوتنا. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا برحمتك يا رب. Tem aqui um passe do senhor. ما عندنا ماء اليوم. ها؟ ما عندنا الماء. ما عندنا الماء. أنا مؤذن.
ما اسمه خاليو بيلوت. خاليو بيلوت. كاين خاليو بيلوت. خاليو بحلوت. بحلوت خاليو. من هو؟ رسم الروجينو.